Veja no ICL Notícias, segunda edição. Se o Lula for candidato forte, o candidato é o Tarcísio. O Bolsonaro não vai correr risco. Exclusivo. Áudios revelam a trama do Centrão com a Faria Lima para tirar Lula do jogo. Não tem como você decretar um impeachment do presidente. Então, eu acho que seria muito traumático esse momento econômico. O primeiro da família. PGR pede a prisão preventiva do sobrinho de Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe no 8 de janeiro. Alerta ligado. Sabe que era possível fazer essa transposição. Desaprovação do governo Lula atinge patamar recorde, puxado por mulheres. E sensação de piora na economia. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora, no YouTube e também na Pop TV, no Rio Grande do Sul. Já vamos com imagens diretamente da Casa Branca, onde Donald Trump anuncia o tarifaço. Nesse momento ele fala, inclusive, de produtos brasileiros. Vamos ouvir rapidamente. They never spent money like that here. They're going to build their plants here. SoftBank, OpenAI, and Oracle, great companies, are investing $500 billion almost immediately. NVIDIA, a hot company, is investing hundreds of billions of dollars. They just announced TSMC, the biggest, most important company in the world of chips from Taiwan, with no investment from us, is investing $200 billion, and they said the reason was, number one, the election of November 5th, and number two, the tariffs. They don't want to pay the tariffs, and the way they're not paying it is to build their plant here. So we're going to go from almost no percentage. We used to have 100% of the chip market. Now it's all in Taiwan. Os países que são afetados pelos aumentos de tarifas, ele falava de Taiwan agora há pouco também. Eu vou dar boa tarde para a Heloísa Vilela, que está chegando aqui com a gente, e Chico Sá, agora sim. Elô, boa tarde, Chico, vamos lá, boa né? Boa tarde, Gabi, boa tarde, Elô, boa tarde, comunidade CL. Rapidinho, passando por essa série de tarifas, Elô, desculpa, eu aqui já trazendo todas as informações. Bora, vamos lá que o negócio está acontecendo. Está acontecendo ao vivo nesse momento. Donald Trump anunciando na Casa Branca essa série de tarifas para produtos importados pelos Estados Unidos. Ele está chamando esse dia, né, essa fala dele, ele está chamando de Dia da Libertação. Então a gente viu, neste momento, 10% de taxa para produtos brasileiros. Ele falou também 34%, estava assistindo um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo com vocês, 34% de taxas para a China, 20% para a União Europeia, e acho que vale o destaque também que ele disse que a partir da meia-noite vai impor tarifas de 25% para todos os automóveis importados. E aqui a gente também tem uma reação, né? A Câmara aprovou agora há pouco a urgência para a lei da reciprocidade, em resposta justamente a esse tarifaço de Trump, né, Elô? A gente já vai vir aqui para o Brasil, mas vamos discutir rapidamente aí essas medidas do Trump. A gente estava esperando por isso, né? Finalmente o anúncio foi feito, a gente precisa saber com mais detalhes o que vai afetar o Brasil. A gente esperava muito alguma medida na área do etanol, que é muito importante para o Brasil, exporta muito etanol. Autopeças, o Brasil também exporta muito. Agora, existe todo um movimento já sendo feito para o Brasil começar a levar esses produtos para outros lugares. Etanol, por exemplo, tem muita gente interessada no etanol brasileiro. Então, esse é um dos esforços, e o outro é tentar negociar com esse governo, que está dificílimo, porque esse governo é o governo do Trump, né? Não é um governo que tem funcionários, diplomatas, especialistas em comércio exterior que possam sentar e discutir com alguém, porque é tudo o Trump, é o que ele quer e é o que ele diz. Então vamos ver até onde ele vai conseguir levar isso. Agora, nesse momento, na Câmara dos Deputados, está havendo um embate, porque o PL,
que é o partido do Bolsonaro, pediu para adiar a votação dessa medida, que está unificando todo o plenário em torno da necessidade de dar ao governo a possibilidade de se proteger dessas medidas. De fato, acho que o governo nem precisa, o governo pode agir sem que o Congresso dê um pio nessa questão. Porém, o Senado ontem aprovou uma medida rapidamente, 70 votos a 0, e hoje, por uma votação muito expressiva, a Câmara decidiu botar em regime de urgência essa proposta que veio do Senado. E o PL dizendo que não, está querendo obstruir a votação e não vai, pelo que eu estava vendo aqui agora, não vai conseguir porque está sozinho, só tem o Novo do lado dele, os outros partidos todos estão votando a favor de seguir com essa votação, Gabi. Chico, eu vou te passar a palavra só ressaltando que o Trump, ele estava ali com uma imagem, a gente até passou rapidamente no ICL Urgente, né? Com uma tabela dessa reciprocidade de tarifas. Quer dizer, tá fazendo um carnaval, né? Tá midiático mesmo. Um show assim de um açougueiro, né? Com aquela tabela ali, vou ferrar você, vou ferrar o Brasil, vou ferrar a Índia, vou ferrar a China. E eu sigo esperando dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que botou o boné do Trump comemorando a eleição dele, algum manifesto. A essa altura. Ele governa o estado mais poderoso do Brasil, atingido diretamente pelo Donald Trump, e nada até agora. Eu espero do Zema, governador de Minas Gerais, o estado mais atingido na questão de aço, ou seja, já foi atingido antes, zero pronunciamento, continua alinhado total com o Donald Trump. E dos demais patriotas trumpistas do Brasil, que amam os Estados Unidos, eu espero que essa gente, já que se diz patriota, defenda um pouco o agro brasileiro, não é? Que a Elô falou do etanol, é diretamente o agro, principalmente o agro aqui de Ribeirão Preto, aqui do interior de São Paulo, das grandes usinas do país. Então, esse tarifaço vai colocar em sinuca a extrema-direita brasileira e esses governadores, Tarcísio, São Paulo, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Ué, não vão se pronunciar? Vão deixar sobrar para a economia de São Paulo e de Minas? Justamente, a gente tem aqui, eu estava citando agora há pouco essa tabela que o Trump estava segurando, e a gente está vendo a imagem aqui na tela com a lista desses países que estão incluídos no tarifaço do Trump, né? Eu estou ansiosa, estou curiosa para ver como é que os países, porque não é só o Brasil, né? A gente está vendo um movimento no nosso Congresso aprovando esse regime de urgência, mas os países que, obviamente, também estão vendo esse anúncio do Donald Trump como algo destrutivo para as economias locais, né? Então, eles devem pôr suas próprias retaliações. Agora vai começar para valer essa guerra comercial. O jogo começou para valer. A Europa, por exemplo, a Comunidade Econômica Europeia, pensa, inclusive, em suspender Big Techs. O jogo vai ser pesado. Ou uma taxação muito alta, ou até a suspensão de algumas Big Techs, que são assim, o símbolo dessa nova colonização dos Estados Unidos, né? Atingindo diretamente o Elon Musk, que é o garoto propaganda do governo Trump. E são as empresas mais lucrativas do mundo hoje, sim, né? Sim. A categoria dos novos bilionários do mundo está vindo dessa área aí. Então, é uma área que eles poderiam, se a Europa decidir agir com firmeza, pode pesar bastante no bolso da classe mais rica dos Estados Unidos, o que afetaria diretamente o governo Trump, que está com essas pessoas no centro do governo, né? Então, a gente está vendo aí para o Brasil uma tarifa até pequena comparada com o restante da tabela de açougueiro ali do Donald Trump, a China, né? nem é verdade. Pois a China nem se fala. Agora, a China está trabalhando já tem tempo. A China fechou agora, no final da semana passada, um acordo com o Japão e Coreia para se defender dessas tarifas também. E já disse que vai responder, não vai deixar barato para o Donald Trump. Então, eu não sei, mas eu acho que, claro, numa situação dessa, ninguém tem nada a ganhar com isso, ninguém. Agora, quem tem mais a perder, na minha opinião, de princípio, são os Estados Unidos, porque se o mundo todo começa a reagir e começa a responder,
eles vão ter que arcar com um peso de medidas de vários países do mundo, vai doer muito mais lá do que em qualquer outro país, né? Essa experiência já foi feita lá em 1930, um tarifaço brabo igual esse de hoje. O resultado foi desastroso. O país vinha já de uma depressão econômica, quando veio o tarifaço, aí jogou para o espaço toda a economia norte-americana naquele período. Então não tem bons exemplos aí na história, no retrovisor. Em breve a gente deve ter os próprios, como já está acontecendo, né? Um movimento até dos eleitores do Donald Trump cobrando por isso. Então a gente vai continuar acompanhando e vai voltar a falar sobre esse assunto aqui ao longo do ICL Notícias segunda edição. Inclusive a nossa equipe está acompanhando esse pronunciamento do Donald Trump na Casa Branca. Ele já anunciou quais são esses países, qual é a taxa, né, para cada um deles, qual é a tarifa para cada um deles, e a gente vai voltar com análise ao longo do programa. Vamos seguir. Agora, o que eu acho que é muito Elô. curioso é como que isso já está provocando um racha político aqui no Brasil, né? Porque o PL, que é o partido do Bolsonaro, veio com essa proposta hoje de impedir a votação dessa medida na Câmara. Só que viu que ia perder. E aí disse que ia voltar para adiar a votação porque está em obstrução, que quer obstruir todos os trabalhos até a votação da anistia. Mas que, se a maioria votar para decidir ainda hoje, que eles vão aprovar a medida em honra do agronegócio. Então, eles estão assim numa saia justa danada, porque o próprio Bolsonaro foi às redes defender o Donald Trump. Exato. Foi lá dizer que o governo brasileiro é que é desastrado, que não sabe conversar com o governo dos Estados Unidos e tal. O que pegou bastante mal. Eu acho que ele... Eu acho que o tom do Twitter dele pode ser prejudicial para os deputados do PL. Foi um desastre, né, esse Twitter do Bolsonaro. E ele é ouvido assim pela Folha, pelos jornais, como um grande analista de política internacional, né? A gente sabe o tamanho do desastre que é essa figura para o país. Tomara que o agro finalmente saiba com quem está lidando, né? Você lembra daquela imagem dele sozinho no G20? Ele só conseguiu conversar com o garçom do coquetel onde estavam todos os líderes mundiais do G20? Exatamente. É isso aí que a gente está falando. Grande estrategista geopolítico, né? Exatamente. Muito bem. A gente segue por aqui agora, Elô, olhando de novo para o Brasil, né? Não especificamente a ver com o Donald Trump, mas olhando para as nossas questões políticas também por aqui. Falando sobre o mercado, né, uma estratégia do mercado aliada a um personagem importante do Centrão, né? Como é que é essa história? A gente traz uma reportagem com exclusividade aqui no ICL Notícias segunda edição. Já mostramos, já demos um aperitivo também no ICL Urgente a respeito disso. Um áudio de um evento que é da Legend Investimentos no auditório do Banco BTG, em que o senador, presidente do PP também, Ciro Nogueira, expõe esse plano junto com o mercado financeiro para uma derrota do presidente Lula. Então, o Ciro fala de impeachment, ele fala que diferente da presidente Dilma Rousseff, Lula é muito popular para ter um impeachment, enfim, e que o melhor seria chegar a 2026 com o Lula enfraquecido, mas nem tanto. Então, vamos tentar entender essa história nesse primeiro áudio que a gente vai trazer a partir de agora. Vamos lá. Boa. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu, desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%. O Lula tem um peso de 30%. Então não vai cair dele. Um presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment de um presidente. Então, e eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico. Aí, Elô, o primeiro áudio que a gente ouve dessa reportagem, que está em destaque no nosso site. Eu acho incrível que você vê na maneira como ele fala, o desejo era fazer um impeachment, né? Então, sim. Porque ele está analisando que não dá para fazer o impeachment, porque afinal de contas o Lula ainda tem 30%
de aprovação, e ele deixa muito claro também que Dilma não tinha nenhum motivo para sofrer o impeachment a não ser a queda da popularidade, que aí nessa queda de popularidade os políticos viram a oportunidade de dar-lhe um golpe. É disso que a gente está falando. E eles estão de olho para ver se podem dar um golpe no Lula também. É a mesma coisa, a mesma turma. Então, eu acho que fica muito patente como esse pessoal pensa a respeito da democracia, né? Esses encontros da Faria Lima, como esse, eles mostram, assim, é uma tremenda aula, é uma pós-graduação do escárnio dos ricos contra os pobres. Esse encontro é uma nojeira. Eu tive o desprazer de ouvir inteiro tudo que eles conversaram lá, para comentar aqui. Gente, é escárnio do começo ao fim, é uma trama macabra ali, como é que vamos derrotar o Lula e tem mais, como vamos mais adiante vender Petrobras, Banco do Brasil, é bom o povo brasileiro ficar atento, porque se entra um Tarcísio da vida com a fome de martelada que ele está, vai vender Petrobras sim. A ex-presidente da Caixa Econômica Federal, presidente da Caixa no governo Bolsonaro, que estava com Ciro Nogueira nesse encontro, ela fala claramente que o Estado é muito grande, temos 127 estatais, ela não sabe que é menor do que os Estados Unidos, menor do que vários países do mundo. Mas deixa bem claro que a derrota do Lula é uma derrota que vai significar o Brasil vai perder a Petrobras, no mínimo. Entre tantas outras coisas, né? Exato, eles não vêm mais para brincar. Mas agora, Elô, o jogo não é mais de brincadeira. O jogo agora de Faria Lima e da extrema-direita, daí que o nome do Tarcísio é muito citado, inclusive nesse encontro deles, assim como eles dão o Tarcísio como já ganhou. A extrema-direita já ganhou. Chico. Já ganhou. Um isso que eu acho incrível. Eles riem da pobreza, eles riem de quem tem o benefício de prestação continuada, o BPC. Tem gente demais, tem pobre demais nesse benefício. Quando eles falam que está chegando quase a 100 milhões, vai chegar a 100 milhões de brasileiros. É um escárnio. Tudo aquilo que o Gessé Souza, nosso autor de Elite do Atraso e outros belos livros, coloca ali na sociologia dele, essas pessoas dão exemplos ali explícitos de como é nojenta essa elite brasileira. Eu acho que vale a pena... Você que ouviu isso como eu ouvi também, só uma coisa, como você ouviu, também ouvi, você vai se lembrar, eles falam em excesso de assistência social no Brasil. Eles dizem que o Brasil é um país que tem excesso de assistência social. Eu quase dei um tiro na gravação na hora que eu vi. Um dos países mais desiguais. Um país com a desigualdade que a gente tem. É muita cara de pau. Eu acho que vale a pena, Chico, você citou aqui, mas para que as pessoas entendam, né, qual foi o tom. Ele estava falando que o presidente Lula está enfraquecido, e isso revela ali uma estratégia, né? A estratégia que está sendo traçada, uma estratégia que é política. Vamos dar uma escutada, então, nesse segundo áudio, para a gente também entender esse tom. Vamos lá. Agora não vai ser candidato. Certeza que ele não vai sair da vida pública depois de uma trajetória de tantas vitórias, com uma derrota em que ele tem possibilidade de perder até no próprio Nordeste. Então, acho que é irreversível a questão da popularidade dele. Acho. Eu faço pesquisas qualitativas e as pessoas não veem mais capacidade do Lula de transmitir otimismo, esperança na vida delas. Não tem mais essa capacidade. Isso está muito claro. Inclusive, não falo nem do resto do país, mas inclusive no Nordeste. Veja, as pessoas já estão um pouco baile. As pessoas não têm mais expectativa desse atual governo. É um governo velho, né? Governo Eu acho velho, inacreditável. Há vários pontos aqui. Primeiro, quantas vezes ele já se elegeu presidente, o Ciro Nogueira? Porque o Lula já se elegeu 3. Né? Então você dá o Lula como
carta fora do baralho nesse momento do mandato, onde muita coisa ainda vai acontecer, acho que é uma visão política bastante equivocada, para dizer o mínimo. Segundo, ele fala, eu faço pesquisa quantitativa e eu estou vendo que não tem como reverter, que ele já perdeu. Pesquisa, como a gente sabe, pega o retrato do momento. Ela não mostra o que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, o presidente Lula, que tem muito mais experiência política do que o Ciro Nogueira, não pode ser descartado dessa maneira do cenário nacional. Até porque o próprio Ciro Nogueira, lá para frente dessa conversa, admite que os 2 nomes políticos do Brasil que movimentam a maioria da população são Lula e Bolsonaro. Então, como é que ele já está descartando o presidente Lula? E Bolsonaro é inelegível. E ele admite que todos os 2 têm muita força, muito poder de transferência de voto. Então, até é incoerente o que ele está falando. Me parece muito mais uma vontade, um desejo, do que uma análise fria e pragmática da realidade que a gente está vivendo. Eu acho muito importante essa fala da Elô, porque o Lula já foi considerado por alguns políticos morto politicamente no passado, no âmbito da Lava Jato, quando ele foi preso, e hoje ele é considerado inocente, voltou à presidência da República. Então, realmente, é difícil até encontrar um adjetivo, né? Mas acho que até uma prepotência, né? Exatamente. Não, lembra não era só a classe política, também a nossa imprensa inteira. Ah, o Lula não é mais player, o Lula não é mais isso, não é mais aquilo, o Lula não está mais no jogo, adeus Lula. Todo mundo em manchetes escandalosas, acabou pro Lula. O cara está de novo no Palácio do Planalto, vai disputar mais uma eleição. Então, é bom não decretar a morte desse pernambucano assim como não quer nada, né? Não é fácil, não é assim não. Mas ouvir, a Elô ficou com a mesma sensação parecida que eu fiquei. É uma nojeira, né? A forma como é conversado. Espera o próximo áudio, então, Chico. E o que é revelador então, vamos logo para o próximo áudio. Porque eu acho que exemplifica muito bem isso, porque está justamente falando sobre o projeto de isentar o imposto de renda até R$5.000. Então, o Ciro Nogueira está respondendo para uma integrante da mesa, e o tom ali é isso. Vamos assistir. O que consta quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então não tem uma redação. Como um parlamentar votar contra a isenção para quem ganha R$5.000. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Bom, para ninguém ter dúvida do que está acontecendo nessa conversa, tem essa proposta de isentar quem ganha até R$5.000, isentar de imposto de renda e dar um desconto para quem ganha entre 5 e 7, que já foi apresentado ao Congresso pelo governo. E agora, até o Hugo Mota, presidente da Câmara, escolheu Arthur Lira para relatar esse projeto. Por quê? Porque todo mundo sabe que é o principal projeto que vai tramitar na Câmara esse ano, que é o projeto que vai dar mais visibilidade e para quem quer se candidatar a qualquer cargo, e ele vai vir para o Senado, porque vai ser um projeto popular de isenção de imposto de renda. Mas o que a direita quer? Quer obrigar o governo a tirar, porque numa vez que você dá isenção, você perde a arrecadação e tem que compensar essa arrecadação de alguma maneira. A briga toda vai ser em relação a de onde vem esse dinheiro, né? Então, o Ciro Nogueira já está falando ali nessa conversa que eles vão procurar uma maneira de tirar esse dinheiro de outro lugar, porque a proposta do governo é tirar de onde? É tirar do andar de cima, é tirar um pouquinho de quem ganha mais de 50 mil. E aí você vê essa mulher que está dirigindo a conversa dizendo que, então qual é a proposta que o senhor vai fazer para substituir, né, não tirar esse dinheiro de onde vai ser? Porque todo mundo ali naquela sala ganha muito mais de 50 mil por ano e não quer perder a boquinha. Mais de 50 mil por mês, perdão, né? 50 mil... Por mês. Mais de 1 milhão por ano. E ninguém ali quer perder a boquinha. Então isso é o retrato, assim, patético do grande problema da sociedade brasileira, que é uma minúscula elite cheia de dinheiro que não se vê na obrigação de contribuir com nada
para o avanço da sociedade mais ampla, para o avanço de toda a sociedade brasileira. Eles só querem defender o bolsinho deles. Isso ficou patente nessa conversa. É isso, Elo. E o Ciro Nogueira, ele leva como um conforto para aquela plateia dos endinheirados, assim, olha, mas não se preocupe não que a gente vai dar um jeito e compensar, tirar de outro lugar do próprio governo. Ele traz um conforto ali ele vende esse conforto para a plateia da Faria Lima, né? É isso e... Então essa conversa cristaliza, Vai lá, cristaliza o problema crucial da sociedade brasileira, que é essa acumulação de renda numa faixa minúscula e pobreza para a grande maioria da população. Exatamente. Deveria ser até uma peça de propaganda contra a extrema-direita, se você souber usar. Porque ela deixa assim, na cara de todo mundo, olha como age essa gente, olha como é feita a política do Brasil. Sai um senador da República de Brasília, se encontra com um bando de endinheirados em São Paulo e vão conspirar contra o país. E principalmente contra o mais pobre, contra o pobre lá do BPC. Essa é a vítima dessa gente. Sabe? Isso acontece, né? A gente está tendo acesso a esses áudios, mas eventos públicos do mercado financeiro que eu mesmo acompanhei como jornalista, como repórter, no passado, em que o Paulo Guedes ele era ovacionado. Sim. Durante as falas, né? Em um momento que existia a fila do osso e tudo isso, parecia uma desconexão completa da realidade brasileira. Completa. E os caras estão sentados ali naquela mesa com milhões na conta do banco, sem ter a menor preocupação com o futuro, porque no dia que quiser parar de trabalhar está garantido, dizendo que tem que começar a mudar como é que faz a aposentadoria, porque tem que ver a expectativa de vida. Querem que a gente pare de trabalhar com 400 anos. Sim, entendeu? sim. Porque não tá bom desse jeito. É nojento, Chico, você tem toda a razão, é uma nojeira. Não, tem que ter muito estômago para ouvir esses áudios todos. Eles falam, ele até vende uma nova reforma da Previdência. Que seria baseado, não teria nem essa de escutar ninguém, seria baseado apenas na expectativa de vida do brasileiro. Ou seja, ele quer ferrar mais ainda, ele achou pouco que o Temer e o próprio Bolsonaro fizeram com os aposentados do país. Direitos, exatamente. Vamos chamar Rodrigo Viana aqui para nossa Por favor, mesa, o homem ele também tem gestão junto com a gente. Pode vir, Rodrigo. O homem do ICL urgente na frente da câmera aqui, gente. Vem, mas traz o sal de fruta, né? Eu estava ouvindo. O antiácido junto, Rodrigo. São as coisas que a gente sabe que acontecem, né? Esses encontros, né? O senador da direita com a turma dos endinheirados, um senador que também errou tudo em 2022. Né? Ele não é bom de previsão, mas ele estava tramando, né? Ele está vendendo um peixe ali da política de Brasília pro mercado financeiro. Ele quer a candidatura do Tarcísio de Freitas. É aí que eu acho que vale a pena a gente até trazer, além desses áudios, né? Esses trechos de um áudio que a gente acabou de mostrar. Ele também teve outro momento político que ele se manifestou abertamente, não é segredo, tá? Que ele é a favor da candidatura do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para 2026. Então, o Ciro disse num evento, né, também ligado à conjuntura econômica, como esse que a gente está tratando aqui, que o Tarcísio é o candidato ideal para enfrentar o presidente Lula, se o presidente Lula estiver competitivo. Então, eles fazem até esse cálculo, quer dizer... Se ficar muito fraco, entra o núcleo da família Bolsonaro. Então, não é interessante. Eles querem um Tarcísio. Então, tem que manter sem muito trauma econômico. Vamos entender essa história também? Bora. A gente vai trazer essa fala do Ciro Nogueira. Vamos lá. Quanto mais o Lula se enfraquecer, mais difícil o Tarcísio tem de ser candidato, na minha visão. Esse cenário que a gente tem... Porque se o Lula se enfraquecer, como está acontecendo, que eu acho, na minha visão, graças a Deus, de forma irreversível, o Bolsonaro vai, na cabeça dele, eu conheço, ele vai dizer, poxa, é melhor, em vez de eu botar o Tarcísio, eu botar uma pessoa mais próxima a mim, uma pessoa que tenha mais fidelidade com o meu projeto. Um filho dele, por exemplo. Exatamente. Eu acho que pode muito acontecer isso. Se acontecer de
dele ser condenado ou ser preso, aí não, aí já acabou, aí vai ser um filho e aí ele elege quem ele quiser, no meu ponto de vista. Agora, por favor, principalmente aqui na Faria Lima, que todo mundo é Tarcísio, não vão trabalhar para o Lula não cair tanto para dificultar a nossa vida. Olha, só para localizar no espaço-tempo, esse vídeo é da sexta-feira, dia 28. Os áudios que a gente ouviu anteriormente são de segunda-feira, agora, dia 31, Rodrigo. Ele está brincando no parquinho da Faria Lima. Sim. O Ciro Nogueira saiu do Piauí, da Brasília, e veio brincar no parquinho. Sexta-feira, Faria Lima. Fim de semana deve ter comido, almoçado, jantado, sei lá o quê. E segunda-feira, Faria Lima de novo. E aí, na sexta-feira, que é esse vídeo, né, de agora, ele diz... Não vão também bater demais no Lula, que senão, no entendimento dele... Eu achei esse raciocínio dele contestável. Sim. Porque qual que é o raciocínio dele? Se o Lula tiver forte, aí o candidato é o Tarcísio. Se o Lula tiver mais fraco, o Bolsonaro vai querer que seja alguém da família dele, porque daí tá fácil mesmo. E quem disse que o Tarcísio vai querer enfrentar o Lula forte? Se o Lula tiver forte... a eleição para ele já tá ganha em São Pois Paulo. Esse raciocínio Porque todo mundo olha pro Ciro... mas ele é um cara que entende tudo de política. Gente, peraí. Ele não é Ulisses Guimarães. Não, ele errou feio. Isso. Se você der um Google aí, vai encontrar ele até numa condição meio folclórica de que chuta muito. Ele disse que o Bolsonaro ia ganhar em 19 estados em 2022 e ia vencer por 54 a 46. Ele errou feio essa. Errou feio. Então, ele não é um oráculo da política nacional. Não é um torcedor. Essas pesquisas dele não são tão boas assim também não, né? Exatamente. O que é interessante assim, para o nosso espectador, para a gente, mergulhar, fazer essa viagem do que pensam e como tramam nessas reuniões da Faria Lima. Eu acho que o revelador, o que pensam, o que comem, o que tramam. Parece chamada do Globo Repórter. O que pensam, como tramam, né? Como tramam. Como conspiram. Agora, quem estava com essa leitura de o que pensam as elites, quem é o candidato que está sendo abraçado pelas elites... É o José Dirceu, né? O Zé Dirceu disse isso. Dia 31, que foi o dia dos áudios que a gente Exato. aqui, ele disse, olha, o Tarcísio é o candidato das elites, foi abraçado pelas elites. A gente, inclusive, tem essa fala aqui, me avisa a produção, a gente vai transmitir ela agora, vamos lá. Bolsonaro vai responder pelos crimes que cometeu. A direita não o quer como candidato, não o quer como candidato. E vai ameaçá-lo com a prisão sem indulto se ele continuar fazendo o que ele quer fazer. O candidato dela chama-se Tarcísio Freitas, governador de São Paulo. E a elite de São Paulo, já vou terminar, viu? A elite de São Paulo já o abraçou. A elite de São Paulo já o abraçou. Já. O desejo, o sonho Isso a gente está vendo. Isso a gente está vendo. Minha pergunta para vocês é a seguinte. O Tarcísio... Nesse banho-maria que o Bolsonaro está deixando ele, né? Até a última hora parece que o Bolsonaro vai querer fazer isso. Vai dar tempo para ele se tornar um nome nacional, para se eleger e disputar uma candidatura com o Lula? O Tarcísio não é um cara conhecido no Nordeste, o Tarcísio não é um cara conhecido no país inteiro. Ele precisaria fazer esse voo, né? E se ficar demorando muito, acaba não dando tempo. Sim. Não, e ontem, nós estamos falando da pesquisa, estamos falando hoje também da pesquisa Quest, né? Sim. Que saiu com a desaprovação do Lula realmente em alta. Várias pesquisas mostram isso, né? E já a gente vai trazer também esses dados. Os dados todos, né? Sim. Mas ontem saiu uma pesquisa, Elô, da Atlas, que mostrava a desaprovação e a aprovação estabilizadas, num cenário que não é bom para o Lula, porque tem mais desaprova do que aprova, mas quando vai para o cenário eleitoral... o Tarcísio está empatado com o Lula, 47-46. Não é que o Tarcísio está com 10 pontos na frente do Lula, como dá a entender o Ciro Nogueira nessa conversa aí com os Faria Limers. Esta aqui é a pesquisa de hoje de aprovação e desaprovação. É preocupante. Eu não estou negando os fatos, né? E acho que não é. Jornalista nenhum deve brigar com os fatos. O Lula tem uma dificuldade nesse momento de popularidade. Tem mais desaprova do que aprova. Está ali no gráfico da Quest e em todas as outras. Aliás, essas novas pesquisas elas não trazem mais outras categorias como regular, elas vão direto... Aprova e desaprova.
coisas da prova, né? Mas chama atenção que no Nordeste cresceu também a desaprovação entre as mulheres. O mais maluco é que no Sudeste o Lula deu uma melhoradinha. No Sudeste? Ele, em comparação com a mesma pesquisa Quest, ele cai, a desaprovação era 66%, agora é 60%. Bom, ainda é muito alta, né? Não, altíssima. Não estou sendo 6 poliana. pontos é bastante coisa. Não estou sendo poliana, mas tem esse dado maluco nessa pesquisa. Ele sobe de 31 a 37 na aprovação também. Só há esse registro em São Paulo. Desculpa, São Paulo. Não é o Sudeste. Exatamente em São Paulo. Em São Paulo. É em São Paulo. Ô Chico, a gente está falando curioso, aí... Né? Curioso, que é um dado maluco. Cai no Nordeste, cai entre as mulheres, cai entre quem ganha até 2 salários mínimos, que é a base, lulista Mas histórica. O que eu ia falar, Elô, a gente viu aí, Gabi, cenas explícitas, né, desse plano aí, não é golpista, né, desse plano para derrubar o Lula politicamente, né? Nesse momento a gente não pode falar em golpe, não é isso. É um plano, enfim, entre os aliados, centrão, direita e o mercado financeiro. E eles promoveram um bombardeio contra o governo em novembro, dezembro, lembram? Sim. Apostaram contra o governo, explode o dólar, as contas estão arrasadas, as contas públicas brasileiras, acabou, é um descontrole completo. Não era verdade. Chegou janeiro e o Brasil teve o maior déficit primário da história. Mas ficaram 2 meses de bombardeio, novembro e dezembro. Olha que engraçado, que curioso, lá no gráfico da Quest, que agora há pouco entrou aqui na tela bem rapidinho, quando que dá a virada de popularidade contra o Lula? Novembro, dezembro. Novembro, dezembro. Bombardeio 24 horas. Jornal Nacional, os sites, as redes sociais, todo mundo dizendo que as contas estão descontroladas. E foi promovido por esse mercado que está lá dando risada com o Ciro Nogueira. Eles promovem o ataque, vem depois a crise do PIX em janeiro. Junto com isso, aumentou o preço dos alimentos. Aí é base concreta. Essa é a realidade. Essa é a base da realidade. Mas teve esse bombardeio, que é justamente dessa turma, que agora está lá falando para o Ciro. Então agora é irreversível, deu certo o nosso plano diabólico, conseguimos dessa vez pegar o Lula. E o Lula, Gabi, o Chico, vocês estavam falando, é o presidente que já morreu 3 vezes politicamente. Ele morreu no mensalão, não se recupera nunca mais, acabou, se reelegeu. Depois foi preso, acabou o Lula, não tem volta para ele, acabou, vai morrer na cadeia. Voltou e foi eleito. E agora estão anunciando, o Ciro Nogueira anunciou a morte política do Lula. A terceira morte, Assim, acho que a projeção, de repente, é o contrário, né? Se a gente for seguir o histórico aí. Mas daria até o texto de um artigo, o homem que morreu 3 vezes. Outra coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, aqui na política, assim como no futebol, me perdoem a comparação, você nunca entra de salto alto no campo. E eles estão considerando que o Ciro Nogueira é imbatível. Acabou. É ele e pronto. E vai dar tudo certo. Não funciona assim na política. Não dá para você 2 anos antes da eleição fazer uma previsão tão taxativa como essa. Tem muita coisa para acontecer ainda. Exatamente. E chama atenção também como é complicada a vida do governo. Gabi, se eu estiver falando demais, você me corta aqui, que eu cheguei agora para animar. Só aqui querendo, porque a Gabi eu tô com o áudio assim, aqui engatilhado, tipo assim, sabe? Pro áudio. Não, me chama a atenção que o Ciro Nogueira é do PP e o Arthur Lira, né, que vai ser o relator do, talvez, o projeto mais importante para o Lula, é do mesmo partido. Um quer derrubar o Lula, o outro será que vai ajudar tanto assim o Lula com esse projeto? Mas ele reconhece mesmo nessa... Ele vai ajudar o mercado financeiro. Vai ajudar o mercado financeiro. Porque ele o fala Lira está lá... Vai lá, Chico. Não, por favor. Você... O Lira está lá para fazer essa mudança, para mudar o projeto do governo na parte de onde vai sair o dinheiro para compensar a isenção até 5 mil. Ele está lá para isso, para fazer como o mercado financeiro quer, brigar com o governo para o corte sair todo do governo. E não de quem ganha mais de 50 mil. Exatamente, mas ele reconhece que não tem como não aprovar isso, que nenhum político vai arriscar o seu nome não aprovando essa história. Aí ele, para confortar a distinta plateia, ele fala que, olha, mas não vai, a inflação vai comer esse ganho. Primeiro que só vai entrar em 2026, no ano da eleição, vai demorar e a inflação vai comer até lá. É essa a esperança dele. Ciro Nogueira e a Faria Lima apostam na inflação para comer esse ganho. Esse ganho que vai vir. Eles acham que é inevitável aplaudir. E esse projeto do Lula, ele aparece já nessa pesquisa da Quest, depois do Bolsa Família, já é esse projeto que sequer foi aprovado no Congresso, já aparece como o maior atrativo do governo. Sim.
Importante. Com maior efeito. E considerando que quase 50% não sabem ainda o que vai acontecer exatamente. O que vai acontecer exatamente. Então, tem jogo aí em cima desse projeto, tem muita vantagem para o governo. Será realmente a principal bandeira para 2026. Falando dessas estratégias, a gente tem mais um áudio. Vamos lá. Da segunda-feira, dia 31, do Ciro Nogueira, foi gravado agora, falando da estratégia a respeito de Bolsonaro para 2026. Então, vamos ouvir mais esse áudio do Ciro Nogueira. Vamos lá. Eu fui discutir estado por estado com ele, quem seria os nossos candidatos ao governo, quem seria os nossos candidatos ao Senado, porque ele tem um desafio enorme de fazer uma grande maioria no Senado. Né? Mas para isso ele não pode eleger só bolsonaristas. Cheguei, presidente, o senhor quer eleger mais de 40 senadores? Não quero, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar nos estados um PO e um aliado. O que é PO, Cid? PO é o público de origem, presidente. O de origem que eu chamo é a Michelle, é o Flávio, o Eduardo. Eu digo, aliado sou eu. Né? Não sou Bolsonaro, não sou Bolsonaro. Aliado sou eu. Puro de origem. Aí, olha que ele cita. Essa família que vive de parasita do dinheiro público desde que o Bolsonaro se elegeu vereador há 40 anos atrás. São os picaretas da família, né? Puro de origem da linhagem Bolsonaro, né? Mas o que eu acho que é interessante nesse trecho da fala do Ciro, depois ele vai desenvolvendo mais a ideia, e ele vai falando que o Bolsonaro hoje em dia é um cara mais pragmático, que ele entendeu que ele tem que fazer algumas alianças, que não dá para ele ir só com os puros de origem, não dá para ir só com os bolsonaristas raiz, que ele tem que ampliar um pouco o leque se ele quiser ter uma marca política realmente importante, né? Se ele quiser fazer uma bancada maior no Senado, como é o grande objetivo dos bolsonaristas, para poder pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai analisando, vai mostrando que o Bolsonaro mudou, que ele aprendeu algumas coisas. É curioso, porque você vê que, ao mesmo tempo que ele está ali fazendo o jogo do Bolsonaro, a sensação que me deu no fim das contas é que se ele pudesse se livrar do Bolsonaro, ele ia ficar bem mais feliz, o Ciro Nogueira. Viu? Boa, Elô, bem observado. Inclusive a plateia e a mesa desse encontro, a torcida é essa também. Pena que ainda tem o Bolsonaro atrapalhando com as bolsonarices. E isso atrapalha a candidatura do Tarcísio, que tem que sair do governo até abril do próximo ano. Que tem que formar uma frente ampla também. Tem que tentar roubar do Lula a frente ampla. Se demora muito, pode ser tarde para as alianças. Você não vai esperar uma candidatura... quem vai ser? Vai ser o Flávio, a Michelle? Esperar até abril. Então, esse tempo, ele é favorável à esquerda. Essa demora é favorável, sim. Se demorar um pouquinho para o ano que vem. Agora, eu sei que tem um candidato da família que esse aí vai ter dificuldade de se lançar. Um tal de Léo Índio. Esse vai. O Léo Índio. Sim, eu tenho uma informação que acabou de sair a respeito disso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva do Léo Índio, que é réu envolvido nos ataques do 8 de janeiro. O PGR, o Paulo Gonet, já tinha se manifestado, né, em favor da prisão. Então, o Léo Índio, ele não estava, assim, expressamente proibido de deixar o país, mas ele teve os passaportes dele cancelados. E a gente soube, há poucos dias, na semana passada, a gente falava sobre isso, que ele estava na Argentina, estava dando entrevista, estava pedindo por anistia. Ele anuncia o próprio asilo político, assim, sabe? Ele que liga para uma emissora do Paraná, lá do Grupo Ratinho, para anunciar esse autoasilo ali, né, que seria que ele pede, né, no caso, para o governo da Argentina. Ele já estava há 20 dias na Argentina e a gente tem até aqui um trechinho do pedido de prisão do Paulo Gonet. Boa. Afirmando que, ao se evadir para a Argentina, ele está falando do Léo Índio, né, o Leonardo Rodrigues Jesus deliberadamente descumpriu uma medida cautelar alternativa à prisão, a evidenciar sua insuficiência, o descaso com a aplicação da lei penal e desrespeito às decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ele já era réu nesse processo, ele tinha medidas cautelares a cumprir e ele estava
fora do país, na Argentina, há 20 dias, falando publicamente, né, pedindo anistia e ofendendo diretamente também o Supremo Tribunal Federal, né? Atacando. Só para deixar bem claro, né? Então, o PGR já havia pedido e agora faz 10 minutos, né, que saiu essa notícia. Foi agora. Enquanto a gente falava aqui sobre outros temas, sobre Ciro Nogueira, estratégias da direita, o Alexandre de Moraes deu a canetada, ordem de prisão. Então, o Léo Índio virou foragido. É foragido na Argentina. Né? Ele deixa de estar lá passeando, viajando, sei lá o que ele estava fazendo, e passa a ser um foragido, é mais um bolsonarista foragido. A gente já tem Alan dos Santos. Um é foragido, o outro é fugido, né? O filho está fugido. Eduardo está fugido. Alan dos Santos está foragido. Esse está foragido lá nos Estados Unidos. E agora tem o outro da família foragido na Argentina. Então, ou é Estados Unidos ou é Argentina, né? Os foragidos aí. E ele já manifestava, né? Aliás, em falar em Argentina, esse áudio do Ciro Nogueira também deixa muito claro qual é o plano do mercado financeiro para a gente. Exato. É repetir o desastre da Argentina. Ipsis literis. O modelo é o Milei. É Milei. É, acabar com o Estado mesmo. Por isso que eu digo que aí vai todas as estatais, vai Banco do Brasil, acaba com tudo. Eles não vão ficar no meio do caminho que não. Que nem o próprio Bolsonaro, que aliás, privatizou a Eletrobras. E a BR Distribuidora. Que uma afeta no preço dos combustíveis e outra no preço da luz que a gente paga hoje. Assim. Fez um estrago pesado, mas poderia ter sido maior. Agora vem o estrago maior. Agora, para vender, família vende tudo. O projeto é esse. Não fica Se eles mais... vierem, eles não vão ficar no meio do caminho. Não tem mais meio do caminho. Essa promessa, essa trama que a gente escuta no áudio é uma trama com essa promessa. Por isso que eu concordo muito com essa história de salto alto, que acho que foi a Elô que falou, né? Que eles estão de salto alto. E estão falando demais. Porque se tem alguma coisa que pode fazer o outro lado se mover e convencer a população, é isso. Dizer, você quer que acabe com os projetos sociais, que acabe com a possibilidade do Estado, de alguma maneira, dar uma assistência para a população, porque é isso que eles estão planejando lá nessas reuniões. Quando você vai para a pesquisa Quest, isso me chamou muita atenção na pesquisa de hoje, a maioria das pessoas acha que programa social é algo que está garantido, que ninguém vai mexer. Vai nessa. Que ninguém vai mexer, né? Bolsa Família, etc. Como achavam que valia também para a lei trabalhista. Ninguém vai mexer, CLT, não vai mexer nisso. E mexeram. Então, o Lula tem que operar também nisso. Se eles jogarem com muito salto alto, Elô, pode se voltar contra eles, né? Porque estão entregando o jogo antes da hora. Gente, eles falam, a Elô pescou aí, excesso de benefícios sociais. O Brasil tem excesso. Vai ter excesso de assistência social. Eu quase vomitei quando eu vi isso. Vai ter um corte pesado, óbvio que vai ter. Eles estão achando que o QA está indo longe demais dessa brincadeira de BPC, achando que quem recebe não precisa. Então, vai ser pesado. Assim, essa tramóia desse encontro, que aliás é promovido pela firma do Roberto Justus. Ah, é? Do Roberto Justus. Eu achei que era do BTG. Ou aprendiz. Não, o BTG foi só as instalações e a vontade também de acabar com tudo que é benefício. Mas é do Roberto Justo. A interlocutora do Cid na mesa é a Daniela... Foi presidente da Caixa, essa? Daniela, que foi presidente da Caixa no governo Bolsonaro, e ela também trabalha nessa mesma empresa com o Roberto Justus. Então foi uma espécie de um aprendiz. O Ciro Nogueira é um aprendiz ainda de feiticeiro. Foi um aprendiz. Um aprendiz. Agora, o que eu acho que todo mundo precisa aprender, a população brasileira toda precisa aprender com esse áudio, é justamente em que encruzilhada a gente se encontra, de que lado você está. Do lado de um Estado que trabalha para a maioria da população e que tenta, duras penas, mudar um pouco dessa injustiça social absurda, dessa pobreza, da miséria, da falta de saneamento, né, da violência policial e tudo isso, e a outra que só está preocupada em evitar que para financiar uma melhoria na sociedade, ela vai ter que tirar ali 2 centavos dos 50 mil que ela ganha. Esse é o problema central do Brasil e está todo revelado ali cruamente nessa gravação. Importantíssima. Uma aula. Né, quem chegou agora, então o ICL obteve com exclusividade esse bastidor, né, esse áudio da conversa entre um líder do Centrão, vamos falar da direita brasileira, e os operadores do mercado da Faria Lima, gostosamente ali, né,
confraternizando e negociando com o nosso bolso, negociando com nós, debochando da nossa cara. Né? Total. Vão aprontar com a gente. Deboche, escárnio total. É isso. A gente tem a matéria completa também no nosso site, slnoticias.com.br. Também acho que vale a gente trazer o destaque aqui de uma outra notícia lá de Brasília, que é da Câmara dos Deputados também, mas que tem como alvo o Glauber Braga, né? O relator do Conselho de Ética da Câmara, o Paulo Magalhães, do PSD, ele pediu a cassação do mandato do Glauber por chutar, né, um militante, eu não chamo nem de militante, né? Foi alguém do MBL que foi fazer a arruaça dentro do Congresso Nacional. Elô, você teve ali nos bastidores, né, conversando com eles e queria saber qual foi esse desdobramento agora, né? Aliás, por que agora, né? Porque era um caso que, de repente, começou a avançar muito rápido, depois se deu uma pausa de novo e parece que agora foi colocado em pauta novamente, né? Você veja que esse caso voltou à tona justamente no momento em que o Arthur Lira virou relator da principal matéria que vai tramitar no Congresso. E por que eu trago o nome do Lira? Porque o Glauber Braga não está sendo vítima de um processo de cassação porque ele chutou o rapaz ali provocador do MBL. É porque ele é o cara que enfrentou o Lira o tempo todo do mandato, o tempo todo da presidência da Câmara, do Lira na Câmara. Então ele está sendo processado por isso, principalmente por isso, porque ele fez várias denúncias e hoje ele fez mais denúncias. Ele denunciou o relator da Comissão de Ética que pediu a cassação dele, o Paulo Magalhães, que é um deputado da Bahia. Ele apresentou uma lista de todas as emendas que o Paulo Magalhães autorizou e que não autorizou em nome próprio, autorizou em nome do líder do partido, naquela lambança que aconteceu no fim do ano passado, quando os líderes de todos os partidos, com exceção do Novo e do PSOL, se reuniram e aprovaram colocar o nome deles na aprovação de mais de quase 5 bilhões em emendas parlamentares. Um dinheiro que o ministro Flávio Dino barrou por falta de transparência. Nessa lista, apenas desses 4 bilhões, 46.799.000 reais foram para o deputado Paulo Magalhães distribuir nos municípios da Bahia, e especialmente nos que ele recebeu maior votação, esses receberam ainda mais dinheiro. Então o Glauber foi para cima com mais denúncia. E é justamente porque ele tem essa postura combativa o tempo todo que todo mundo na Câmara já dá como certa a cassação do mandato dele. Hoje, no Comitê de Ética, houve pedido de vistas, então o processo não continuou, vai demorar ainda mais um pouco. Falta o colegiado votar se aceita, se segue o relator pedindo a cassação, e aí o projeto vai para o plenário. E no plenário ninguém tem a menor chance, ninguém vê a menor possibilidade de evitar uma cassação. Muita gente andou falando que eles estavam guardando esse caso do Glauber Braga para trazer à tona e tentar negociar uma medida para o Brasão escapar, e aí eles aliviavam o Glauber Braga e aliviavam o Brasão. Mas todas as pessoas do PSOL com as quais eu falei hoje me disseram não há a menor possibilidade do Glauber Braga aceitar um acordo como esse. Ele prefere perder o mandato. E ele, ao perder o mandato nesse processo, ele se tornará inelegível por 10 anos, o tempo que falta do mandato dele para terminar, e mais 8 anos. Então a gente ficaria sem o Glauber Braga por pelo menos 10 anos na Câmara dos Deputados. E a suplente dele é a Heloísa Helena. Heloísa Helena. Heloísa Helena. Já foi candidata a presidenta, ajudou a fundar o PSOL, né? Lá, rompeu com o Lula, lá no primeiro mandato do Lula, né? Alagoana. Alagoana. Eu não sabia que ela era suplente do Glauber aí, na chapa eleita pelo Rio de Janeiro. Ela sai de Alagoas e se candidata no Rio. Importante. Vamos acompanhar. Seria uma perda gigante aí para a esquerda, um dos nomes mais importantes da esquerda no Congresso, o Glauber Braga. Isso. Pois é, e que agora volta à pauta. A gente vai continuar acompanhando essa história. Elô, bom trabalho para você por aí em Brasília. A gente volta a se falar, querida. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite, querida.
Aliás, queria trazer um destaque para o nosso próximo investidor mestre, viu, Rodrigo? Importante. A gente vai ter aqui um novo, vamos dizer assim, um novo capítulo, né? A gente está sempre atualizado com os cursos do investidor mestre. Então, toda vez que o Eduardo lança um curso de investidor mestre, está sempre atualizado. Estava vendo a fala dele a respeito da aula, né? Que é uma conversa, é acessível para todo mundo, quer dizer, até para mim, eu que não sei, não sou uma investidora mestre, posso aprender a investir também. Eu também só aprendo aí. Então, uma oportunidade para a gente, colhe aí, para a gente fazer o nosso dinheiro. E nessas conversas do investidor mestre, não é só a questão do investimento puro, não. Tem muito cenário em relação a governo, sabe? Você aprende muito também nesse sentido. Análise de conjuntura Análise econômica, de conjuntura. Né? Então, essas dificuldades mesmo que o Lula enfrentaria na economia, no anterior, o Eduardo já cantou essa bola. Então, é um pouco de uma leitura, tem uma leitura política e econômica também importante. É isso. Muito bem, então a gente vai ter aqui para dar a informação completa de onde você pode assistir essa aula aberta do Investidor Mestre, nosso programa de educação financeira, que vai ser comandado pelo Edu Moreira, que tem mais de 20 anos de experiência nesse setor, né, no mercado financeiro. Você pode se inscrever em icln2.com.br, quase trouxe de um certo programa que eu falo todos os dias em detalhes pela manhã, mas é o icln2.com.br. Você acompanha na terça-feira, que é o dia 15 de abril, 8 horas da noite, o nosso curso do Empreendedor Mestre com o Eduardo Moreira. Rapidinho, coloca o seu e-mail, dá uma pausa, coloca o seu e-mail e volta aqui para o CL Notícias segunda edição junto com a gente. Muito bem. Seguimos, então. Aliás, eu estava vendo aqui as postagens do Eduardo Moreira sobre o Léo Índio. Ele falou o seguinte, que o Léo Índio é uma boa manchete. Primeiro integrante da família Bolsonaro vai para a cadeia. Tem aquelas apostas, aquelas gincana, né? De quem seria o primeiro? Esse é o primeiro. Furou a fila, né? Passou na frente do Jair, né? Ou abriu a fila, iniciou a fila. Eu acho que é mais por aí, viu, Rodrigo? Ele também iniciou a fila dos réus, né? O Jair. Não, o Léo, sim, ele virou réu antes do Jair. Ele que inaugura o banco dos réus da família Bolsonaro. Sentou no banco primeiro. Sentou no banco primeiro e agora virou, enfim, tem prisão decretada, né? Vamos ver, porque se ele escapar lá na Argentina, se o Milei não prender, se a polícia da Argentina, melhor dizendo, não prender, ele vai escapar, vai tentar ir para os Estados Unidos, por aí, né? É isso. A defesa dele até já tinha se manifestado, dizendo que ele estava lá na fronteira com o Brasil e, por enquanto, tá por isso mesmo. Mas o fato é que a prisão foi decretada. Para os Estados Unidos não é um bom destino. E ele disse isso, né? Por meio da defesa dele, que ele tinha receio de que ele fosse expedido um pedido de prisão quando ele fosse renovar o pedido para continuar na Argentina. Mas esse pediu para ir em cana, né? Pediu. Esse abusou de todos os direitos possíveis. É isso. Isso aí, gente. Vamos voltar a conversar a respeito dos áudios de Ciro Nogueira com Cristina Serra sobre essa articulação da direita, do mercado financeiro contra Lula. Cadê Cris Serra? Já a Cris Serra entra com a gente. É mais do que contra Lula, né? Na verdade, é contra os pobres do Brasil, né? Exato. É mais perverso. Vai além de eleição. Quando eles falam da questão dos benefícios sociais, eles vão além da questão da figura do Lula ou da esquerda. É mais assim, nossa receita é essa, pobres do Brasil. Vocês vão se ferrar. Uhum. Assim, é muito, por isso que eu acho que vale como uma peça de propaganda da esquerda. Sim. Olha como essa gente pensa, o que essa gente pensa de ti? Sabe? É muito claro, é para ferrar mesmo. É isso. Agora temos Cris Serra para iluminar todos nós aqui com a avaliação, a análise dela. Cris, boa tarde para você, querida. Boa tarde, boa noite já, né? Gabi, Chico, Rodrigo. Boa noite, Cris. Cris, a gente trouxe aqui trechos dos áudios do Ciro Nogueira em articulação ali com o mercado financeiro, um pouquinho antes de você chegar. E, claro, a gente quer te incluir nessa conversa também. Ele falou a respeito de impeachment, né? Deixou claro que o desejo, na verdade, é impeachment. Falou abertamente já em outro evento também sobre como o candidato da Faria Lima, e essa parte não é surpresa para ninguém, né? É o Tarcísio de Freitas. Enfim,
tem um balaio ali, como diz a Carolina Brígido, uma lasanha de absurdos para você comentar a respeito das declarações do Ciro Nogueira. Tem mesmo, Gabi. Eu li realmente absurdo em cima de absurdo, né? Mas ele está cantando vitória muito antes do tempo, sabe? Está muito de salto alto, acreditando na solução Tarcísio. É claro, a gente já falou isso aqui muitas vezes, que o candidato da direita, da extrema-direita, é o Tarcísio, não é mais Bolsonaro. A gente sabe disso, já vinha falando, né? Mas em política, 2 anos, ou falar que seja 1 ano e meio, isso é uma eternidade. É uma eternidade. Ele não pode contar com esse cenário assim, tão arrumadinho para a conveniência dele e da extrema-direita, como ele desenhou lá para os banqueiros e seus representantes. Mas vamos lá, antes eu queria falar uma coisa. A gente sabe o quanto um personagem como o Ciro Nogueira é capacho do mercado financeiro, né? A gente sabe disso, sabe que ele representa esses interesses. Mas quando a gente vê, ou ouve a conversa, ou mesmo lê sobre ela, como está na matéria, né, do Kleber Lourenço, a gente não deixa de se chocar com isso, né? Porque você vê ali o capacho plenamente em ação. Então é isso, essa conversa, em primeiro lugar, a primeira camada da lasanha que eu destacaria, né, é como é um capacho do mercado financeiro. A segunda, como eu já falei, acho que ele está cantando vitória antes do tempo, porque, como eu disse, 2 anos, todo mundo sabe que isso em política é muito tempo, e eles também não estão contando, a extrema-direita não conta com uma capacidade de reação do Lula e do governo como um todo. Eu sei, tem a pesquisa aí, os números não são bons, né? Mas há um tempo ainda, sim, de reação. Eu vou contar aqui uma coisa. Eu lembro que em 2016, eu tive uma conversa com uma turma aí que defendia o Dória candidato a presidente em 2018. Era o candidato, né, tucano, seria o candidato dos tucanos, estava certo que seria o candidato dos tucanos em 2018. Isso em 2016. Mais ou menos esse tempo, esse intervalo de tempo aí que a gente tem, né, entre o momento de hoje e a próxima eleição em 2026, ou seja, quase 2 anos. E não foi o que aconteceu. E essa turma estava muito segura que seria o Dória. Não foi. O candidato foi o Alckmin, foi massacrado pelo fenômeno Bolsonaro. O Dória foi candidato a governador e se elegeu. Mas está aí, desapareceu da política. Desapareceu da política. Então, assim, esses cenários muito arrumadinhos, assim, isso é muito mais de desejo do Ciro Nogueira do que a realidade de fato. Claro, é um cenário preocupante, a gente sabe, né, Tarcísio se articulando, ele aí revela toda a articulação, mas, como eu disse, é muito tempo. E tem mais um detalhe, precisa combinar com o Bolsonaro Sim. de que vai ser assim. Ele trata o Bolsonaro já como um eleitor apenas e não mais o candidato. Tudo bem, a gente sabe que o Bolsonaro não vai poder ser candidato, só que não se tem certeza de que o candidato do Bolsonaro será o Tarcísio, pode ser outro, né? Então tem que combinar também com o Bolsonaro, que ele trata claramente o Bolsonaro já como um agente secundário. Isso para o Bolsonaro é mortífero, né? O Bolsonaro, quando se percebe escanteado, para ele é mortífero, né? E isso pode levar a uma situação de muita confrontação, né, interna, nesse campo interno aí da extrema-direita. Então, eu acho que o Ciro Nogueira, para resumir, está de salto muito alto, né? E que uma coisa é o plano ideal, outra coisa é a vida real, sobretudo em política. Muito bem. Muito bom. É isso, Cris. Vamos passar a falar de novo. No comecinho do programa, a gente trouxe imagens ao vivo da Casa Branca, do tarifaço do Donald Trump. Acho que agora vale a pena a gente esmiuçar aqui algumas informações e trazer
para a Cris discutir junto com a gente. Então, ele anunciou esse novo pacote do governo Donald Trump, né, dos Estados Unidos. Ele anunciou 10% de taxas para os produtos brasileiros, então é assim que a gente está sendo impactado, 20% para os produtos europeus, 34% para a China, então uma tarifa importante, 25% para carros importados. E o Trump está chamando, ele já vinha anunciando esse pronunciamento que ele ia fazer como o Dia da Libertação. Ele diz que os Estados Unidos têm que estar ali no centro, aquele discurso de campanha, né, do Donald Trump. Ele fala que é uma declaração de independência econômica e ele fez um discurso ali um tempão na Casa Branca, mostrou, né, uma lista. Aí, a gente está vendo as imagens agora, uma planilha gigante, né, um festival midiático a respeito disso. E também a gente está tendo uma resposta aqui no Brasil, porque a Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência, deve votar daqui a pouco essa lei da reciprocidade. Então, o Brasil vai responder a isso e a gente deve ter uma atualização ainda hoje dessa votação, né, Cris? Gabi, essas medidas que o Trump anunciou hoje, como você disse bem, né, num espetáculo midiático, cheio de frases de efeito, essa coisa de Dia da Libertação, né? Conversa para boi dormir. Mas esse anúncio dele, de fato, implode completamente toda aquela construção multilateral de décadas e décadas e décadas de acordos tarifários, né? Aqueles acordos todos no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que demoraram tanto tempo, quanta conversa, quanta saliva gasta, né, pelos governos e pelos seus diplomatas para chegar nos acordos, nos percentuais, nas regras, né? Enfim, e isso, claro, tem consequências drásticas, muito sérias para muitos países. O Brasil, como você falou aí, está nessa taxa aí de 10%, né, de sobretaxa de 10%, não está entre as maiores, tem tarifas altíssimas aí em outros países, para outros países. Então, isso provoca um desarranjo na relação entre os países, né? Porque a relação diplomática entre os países ela é movida muito, e sobretudo, a engrenagem que move essas relações diplomáticas ela é muito guiada, conduzida, orientada pelas relações comerciais. Então, isso tem impactos muito grandes que a gente nem consegue ver agora com tanta clareza, né? Tamanha é a magnitude desse pacote de tarifas, desse tarifaço que o Trump anunciou. Seja como for, isso vai exigir dos países muita capacidade de negociação, porque também não adianta sair retaliando. Eu acho que esse é o pior dos mundos, sabe? Todo mundo agora, o planeta, se envolver numa guerra comercial com retaliações. O Brasil, inclusive, tem tido uma postura bastante sóbria, né? Estava aguardando exatamente para entender qual seria o percentual aplicado aqui ao Brasil, falando com muita diplomacia sobre esse assunto e tomando a posição correta, que é recorrer ao OMC. Numa hora dessa, você tem que fortalecer os organismos multilaterais, que nesse caso é a OMC, sobretudo, né? Claro que tem também as relações binacionais, as diplomacias conversando e tudo mais. Então, acho que o Brasil tem apontado para o caminho certo, lembrando que o Trump fez isso no primeiro governo dele, não com essa intensidade, obviamente, mas que na época os governos conversaram e chegaram a um sistema de cotas, inclusive. Enfim, há caminhos possíveis para reduzir danos, digamos assim, para tentar encontrar um denominador comum. Mas isso, claro, vai exigir muito equilíbrio, muita sobriedade, né, e um intenso trabalho diplomático nesses canais multilaterais e binacionais para evitar que essa guerra se alastre e chegue a uma proporção que é difícil até da gente imaginar as consequências. Eu estava vendo aqui, essa taxa, né, de 10% é uma que é universal, a que atinge os produtos brasileiros. Genérica, né? Para todos os produtos. É uma tarifa básica universal que vai ser aplicada a todos os países.
Para todos os países não, o Brasil, os 10% é para o Brasil, né? Não, é universal. O Mercosul inteiro, a Brasil, Argentina também 10%, mesmo sendo Milei e endeusando o Trump, 10% também, Colômbia 10%. Aí tem outros países que têm as tarifas específicas, como por exemplo a China. Também tem outros países aqui nessa lista que... Os 20% para a União Europeia, União Europeia, perfeito, Chico, exatamente. Então a gente já tem uma repercussão na imprensa internacional também, até o Washington Post, a gente estava olhando aqui, eles estão falando com economistas, alertando sobre o aumento de impostos Donald Trump, né, sobre os produtos importados, que vão representar um choque em algumas das compras mais importantes dos estadunidenses. E aí eles estão falando de mantimentos, de casas, de carros, enfim. Então já existe uma preocupação sendo divulgada na imprensa também. Tem países que têm tarifa de 80%, 90% para os seus produtos, né? O Vietnã foi bem atingido. Vietnã, 90%. 90% o Vietnã também tem, aí tem toda uma raiva histórica, acho que embutiu, foi tarifa com raiva histórica, tudo no mesmo rolo. Parece um castigo, né, Chico? Parece um castigo, né? Um castigo, exatamente. Agora, no caso da União Europeia, Cristina, você estava falando das consequências políticas também para uma retaliação que é econômica. Se a gente pensar que o mundo se organiza desde o fim da Segunda Guerra Mundial com base na OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne Estados Unidos de um lado do Atlântico e do outro lado da Europa. Isso se rompeu. Sim, porque agora os Estados Unidos transforma a Europa numa inimiga na economia, que coloca a Europa com uma tarifa maior do que, por exemplo, o Brasil. Então, 20% para a Europa. E isso implode, já estava implodindo, a gente sabia que estava implodindo a OTAN, quando houve o anúncio de tentar acabar com a guerra na Ucrânia sem ouvir a Europa. Passou por cima da Europa, passou o trator. E agora, com o tarifaço, isso se consolida. Então, gera uma instabilidade política para o mundo, enquanto está aí na tela, enquanto a gente fala aqui, as tarifas recíprocas adotadas pelos Estados Unidos. Ele fez 2 colunas, né? É que não dá para ler, são números pequenininhos aí, mas só para explicar. Do lado esquerdo, as tarifas que atualmente os países adotam em relação aos Estados Unidos. Do lado direito, o que os Estados Unidos vai fazer. Ele ainda tentou passar de bonzinho, Gabi. Ele falou assim, olha, a China põe 67% para os nossos produtos, nós vamos botar metade da tarifa. Então, em todos os países, ele adotou esse critério. É metade do que eles cobram, na média, para os nossos produtos. Eu até dei uma informação errada aqui em relação ao Vietnã. O Vietnã, segundo os Estados Unidos, cobra dos Estados Unidos 90% de tarifa. Então, eles vão impor 45%, que seria metade, para o lado do Vietnã. De qualquer maneira, é uma das maiores do mundo, né? Do mundo industrial. O Vietnã tem indústria, tem uma economia razoavelmente forte. Tem algumas pessoas aqui no nosso chat perguntando, porque a gente saiu muito na imprensa a respeito da retaliação ao Canadá e ao México também. Essas tarifas já foram aplicadas, são aquelas de 25% sobre os produtos canadenses e mexicanos. Então, aqui, para tirar a dúvida de quem está perguntando a respeito do Canadá e do México, foi no começo de março que foi aplicado, né? No início, ali lá para o dia 3, 4 de março, que foi aplicada essa tarifa de 25% sobre os produtos. Só uma coisinha rápida sobre o que o Rodrigo falou. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, não sei se o cargo é exatamente presidente ou é outro nome, mas enfim, ontem ela já falou de uma forma muito dura sobre a questão das tarifas, dizendo que a União Europeia está pronta para retaliar. Ela usou uma linguagem assim bastante dura, né? Normalmente a linguagem da União Europeia, exceto quando fala da guerra, mas normalmente quando fala das relações comerciais é uma linguagem mais diplomática. Ela falou de uma forma assim bastante dura. E, Rodrigo, você tem razão quando fala da implosão também da OTAN. Tanto é assim que no discurso, na apresentação do tarifaço que o Trump fez lá nos Jardins da Casa Branca, ele mistura os dois assuntos. Ele está anunciando as tarifas, falando do Dia da Libertação, não sei o quê, e ele começa a falar da guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Falando que tem que acabar com a guerra e não sei o quê. Defendendo tal plano de paz que ele, enfim, tá na cabeça dele, está conduzindo um plano que ainda não produziu, de fato, resultados concretos, né? Ele chegou a dizer que estava tudo certo e uma hora o Zelensky diz que não é bem assim, outra hora o Putin diz, não, peraí, não concordei com isso. É um plano fake, na verdade, o tal plano de paz
do Trump é um plano fake, porque você não acaba com uma guerra como essa, né? Não é assim, você chegar e impor, apresentar um plano de paz, impor e pronto, acabou. Sobretudo pelas condições que ele está impondo ou tentando impor à Ucrânia, né? De aceitar a tomada de território pela Rússia, de ceder minerais críticos para os Estados Unidos em contratos super benevolentes para os Estados Unidos. Então, na cabeça do Trump é isso mesmo, está tudo misturado, ele está implodindo a OMC, a OTAN, todo o sistema multilateral mundial, né? Esse é o tamanho da encrenca que a gente está falando aqui. Muito bem, gente. Eu queria também propor da gente falar um pouquinho mais sobre aquela pesquisa Quest. A gente já trouxe os dados aqui, trazer junto com a Cris para ela poder avaliar, né, como é que está a aprovação, ou melhor dizendo, né, essa alta de desaprovação do governo Lula, que atingiu 56% agora no mês de março. Essa pesquisa que foi divulgada hoje, a gente teve a última medição dela em janeiro. Então, a desaprovação do presidente Lula era de 49 pontos percentuais, a gente está vendo aqui na tela, no gráfico, e subiu para 56% de desaprovação. A gente tinha uma aprovação de 47 que caiu para 41. A gente está vendo nesse cruzamento, né, que a gente costuma chamar de boca de jacaré, né, para visualizar melhor aqui no gráfico. E também a gente tem um dado bem específico desse crescimento da desaprovação que vale a pena dar uma olhada, que é a perda de confiança entre as mulheres. Então, a gente tem a reprovação entre as mulheres de 53%, de acordo com a Quest, pela primeira vez esse dado, né? Então, o Lula passou a registrar mais desaprovação do que aprovação nesse terceiro mandato. A gente está vendo aí também o cruzamento, né, dos dados, estava com 49, foi para 43 a aprovação, tinha 47 e foi para 53 a desaprovação. Cris, também queria te ouvir a respeito disso, de o que explica, né, esse movimento. Gabi, esse foi o ponto que mais me chamou a atenção na pesquisa, exatamente esse que você levanta aí, que é o aumento da desaprovação entre o eleitorado feminino, que fez a diferença na eleição do Lula. De fato, essa característica, esse dado dessa pesquisa é muito preocupante. Eu não saberia dizer exatamente por que ele está caindo entre as mulheres, a gente pode levantar algumas hipóteses aqui, mas eu acho, até porque a pesquisa mostra, né, uma queda generalizada, né, em vários estratos da população, né, ele não está caindo, a desaprovação não está aumentando num ou noutro extrato muito específicos. A desaprovação está aumentando de uma maneira generalizada. Por isso mesmo, ela é muito preocupante e, se isso engloba, e de fato engloba, o eleitorado feminino, é mais preocupante ainda. Agora, como você falou, a boca de jacaré, o desenho da boca, ela começa exatamente, claro, a sequência da pesquisa, ela vem mostrando uma queda na aprovação e o aumento na desaprovação. Quando chega em janeiro, né, começa a abrir mais claramente, de uma forma mais marcada, a boca do jacaré. É a partir de janeiro. Não lembro exatamente a data em janeiro em que a pesquisa foi feita e divulgada, mas a gente tem que lembrar que em janeiro 2 temas foram muito importantes, muito efervescentes naquele momento. Um foi a crise do PIX, né? O governo ia taxar PIX, não sei o quê. O grande assunto em janeiro foi o PIX, que deixou sequelas. Por mais que o governo tenha tomado medidas para conter a crise, e de uma certa forma conteve, né, mas ficaram sequelas. Isso é fato. Basta você conversar com as pessoas, com muita gente assim na rua, o eleitor ali com que você conversa, né, pega um táxi, na academia de ginástica, parou para tomar um café, você percebe que ficou uma desconfiança. A outra coisa muito clara é o aumento do preço dos alimentos. E aí, sim, você me perguntou, eu arriscaria dizer que para o eleitorado feminino, esse é um fator, sim, muito importante.
né? Porque, em geral, é a mulher que vai fazer as compras no supermercado, não apenas, né? Mas é uma tarefa muito da mulher nas famílias, né? E, sobretudo, num eleitorado feminino, por exemplo, que vota no Lula, as mães, chefes de família, elas que fazem as contas das famílias. Né? Não só ela vai no supermercado, mas é ela que administra o orçamento da família. Então, eu arriscaria dizer que é por aí esse estrago, né, que a pesquisa mostra no eleitorado feminino, que, como eu disse, é muito preocupante. Agora, é também aquela história, Copa meio cheio, meio vazio. Novamente, temos tempo, o governo tem tempo para se recuperar, né? E o Lula já demonstrou em outras situações de crise uma capacidade de recuperação também, né? Enfim, tem instrumentos aí que podem ser usados e que levem a uma recuperação desses índices do governo. É isso, Cris, importante, né? Colocar essa lupa, entender o que está causando essa rejeição entre as mulheres, entre os jovens também, que é entre os jovens relevante. É um estrago também feio, né? Então, tudo isso precisa ser observado. E como a Cris disse, tem tempo, né? Sim, vale a pena olhar para esses dados. Cris, obrigada demais por hoje, querida. A gente se vê em breve. Valeu. Obrigado, querida. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Quero trazer uma outra notícia aqui ainda, hein, gente? Opa, quente? Manifestação da Procuradoria-Geral da República. Chico Sá se manifestou agora há pouco ao Supremo Tribunal Federal contra um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro, que foi apresentado numa notícia-crime. Mais cedo a gente tinha falado sobre isso no ICL Urgente, né, Rodrigo? O Gonê disse que o pedido não tem elementos informativos mínimos. Então, a PGR pediu o arquivamento desse caso, que foi encaminhado de volta agora para o ministro Alexandre de Moraes, que vai acompanhar. Certamente vai arquivar o pedido, né? Essa notícia-crime foi da vereadora Liana Cirne, que é do PT do Recife, professora da Faculdade de Direito lá de Pernambuco, e era falando dos riscos de enfraquecimento da democracia, porque os ataques ao Supremo continuam, né, do risco de fuga. Tinha vários elementos ali, mas o PGR não viu, não vê esse perigo no momento. Ou seja, ele pede a prisão do Léo Índio, mas diz que para o Bolsonaro não. Por enquanto não há motivo para mandar prender preventivamente. A gente falava sobre isso com a Carolina Brígido, né? Porque isso depende do comportamento do réu ao longo do julgamento, né? Se ele manifestar, de repente, um desejo de fuga, por exemplo, ou algo que possa comprometer o processo de julgamento. Atrapalhar a investigação, né? Esse tipo de coisa que pega bastante. Eu acho que o Cacá é que disse aqui para a gente, se não me engano, que o momento, se fosse possível fazer em algum momento a prisão preventiva, teria sido lá naquele momento em que ele pulou o muro, lá, entre aspas, da Embaixada da Hungria, em que ele entrou na Embaixada da Hungria, porque naquele momento ele ouviu cantar de algum lugar, pode ser que decretem, ele correu para a Embaixada. Então, naquele momento, ali ele deu alguma margem para um pedido de prisão preventiva. Mas agora, nesse momento, manifestação de rua, eu também acho que tem que ter cuidado com isso, porque a não ser que ele faça uma afronta e diga assim, nós vamos queimar o prédio, não vamos cumprir, se mandar prender. Se ele falar uma coisa dessa, aí é incitação. Agora, enquanto for manifestação para criticar o Supremo é criticável. Sim, por mais que o Bolsonaro seja terrível, horrível, golpista e tal. Mas eu acho que não. Já fazia isso antes de virar. Já fazia antes. Então, acho que nesse momento tem que tomar cuidado para, né, agir com as cautelas necessárias num processo tão importante para o país, né? É isso. E só também para incrementar, né, acrescentar aqui na informação, o Moraes ele tinha feito esse pedido para a PGR, né? Quer dizer, a PGR opinou se essa prisão era necessária ou não para garantir ordem pública. A pedido do Moraes, né? Isso. Porque foi isso. A Liana Cirne e um outro advogado do Recife mandam a notícia crime. Vitor Fialho. O Vitor Fialho. E o Vitor Fialho, isso. Liane Cirne e Vitor Fialho mandam a notícia crime para o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes falou, Procuradoria, se manifeste. E agora veio a manifestação. Não precisa prender, então ele vai arquivar certamente. Deu um susto, né? Ele passou a tarde assim, por via das dúvidas. Olha lá, Bolsonaro. Alguém tocasse a campainha, opa! E ainda veio o pedido de prisão contra o Léo Índio, né? Então não foi uma tarde daquelas mais tranquilas. O espírito do pedido de prisão passou perto. Não deu pra ver, sessão da tarde ali, no sofazão, comendo aquele leite condensado podre dele. Não deu, não. Com tranquilidade, não. Estava demorando hoje no fim do Chico Sá, né? Uma anedota pra gente. Política brasileira, vamos lá. Isso.
Vou propor aqui o respiro, tá, Chico? Já que você entrou aí na política brasileira, do leite condensado, podre e tal. Falar um pouquinho de saúde, pode ser? Saúde mental, a gente precisa. Saúde mental e também junto com a saúde física ali, Claro. né? Tá tudo interligado. Isso é o que vale. A gente teve essa aula no último domingo com o Mark Kaelin, que é um triatleta, atleta de alto rendimento. Então, a gente vai ter o início, na verdade a gente já teve, né? O início da nossa jornada esportiva no último domingo e a gente tem agora o replay dessa aula. Então, você pode acompanhar como é que vai ser o programa PECS, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. A gente vai ter diversos atletas aí, diversos, aliás, né? Porque tem homens e mulheres, Joana Maranhão, por exemplo, que tem um papel super importante, já fez diversas denúncias, né? E traz como também o esporte pode ser mais humano, né? Ela traz um olhar muito mais humano para o esporte. Então a gente vai trazer diversas personalidades, Formiga, para falar como a gente pode utilizar o esporte na nossa vida para aplicar em diversas áreas, inclusive para melhorar a nossa saúde mental também. É isso. Importantíssimo. Então, a reprise da aula, né, às 8 horas da noite, PECS, para você ter a chance de hoje, ouvir. né? É hoje. 8 horas da noite. Também conhecido como hoje. Quarta-feira, 2 de abril, é hoje. Exatamente. Daqui a pouquinho. Né? Daqui a pouquinho, então, você acompanha nos canais do ICL. Hoje, 8 horas da noite, a gente vai ter o replay da conversa com o Mark Kaelin, também com outros atletas de destaque. Eles conversaram com o Eduardo Moreira e a gente tem a oportunidade de acompanhar a partir de agora. E aí, gente, vamos nessa então? Vamos nessa, Amanhã vamos a gente nessa. está de volta com as nossas notícias a partir das 7 horas da manhã. Chico Sá, Rodrigo Viana. Valeu. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou até aqui. Até amanhã. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.